Revista Cultura Espírita, setembro 2015. Artigo central: virtude, ética, justiça, amor e caridade. Virtude e virtudes. Jorge Cerqueira. Pelos caminhos da educação, prontidão e vigilância, sede prudentes como as serpentes. Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, aspectos genético-espirituais de expiações. Paulo César Frutuoso. Entrevista de setembro, Sensações dos Espíritos, Sérgio Thyssen. Crônicas de Família, Ana Guimarães, Gentil Esperança. Destaque para o texto A Comunicação no Bem, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, reflexões sobre o Espírito Santo, Fabiano Nunes. No acervo do ICEB, Leis Naturais, de Olindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Marcos Demário, Religiosidade e Religião. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, levando até vocês as notícias, as novidades do movimento espírita, as elucidações através das perguntas, da curiosidade dos nossos amigos, a sensibilidade da internet do bem através do querido Geraldo Cardoso e, finalmente, as notícias do ICEB no nosso último bloco com o Neandertal Alves. Eu sou a Saruí Franco de Moraes e tenho aqui ao meu lado o meu querido amigo Joel Vaz, que está colaborando de uma forma extremamente simpática com a condução desse nosso primeiro bloco e que eu peço que dê a sua saudação aos nossos amigos. Amigos queridos, com grande alegria, aprendo aqui mais um pouco dessa extraordinária doutrina que anima a nossa vida. Luz, paz e muito amor nos nossos corações. No dia 26, às 17 horas, vai acontecer em Niterói um grande evento de psicopictografia, lá no Núcleo Espírita Chico Xavier, com o médium Laírton Vargas. O núcleo fica na Rua da Tainha, número 10, no Jardim Imbuí, em Piratininga, em Niterói. Imperdível. Falando em Chico Xavier, no dia 26, no dia 27, em Uberaba, vai acontecer o Encontro da Mediunidade, estudos sobre a doutrina, na Casa de Cultura Espírita de Uberaba. O evento será realizado pelo grupo espírita de lá, chamado Grupo Espírita Caibar Schutel. E começa, conforme eu falei, no dia 27 de setembro e vai até 4 de outubro, diariamente, das 8h30 às 11h30. O objetivo é capacitar médiuns para o esforço do acolhimento e o cuidado à luz da psicoterapia do Evangelho. Participam das palestras pessoas do maior gabarito e com longa experiência no trabalho doutrinário. É imperdível. Muita saudade do grupo da prece, com quem eu tive o prazer de estar 2 meses atrás. O trabalho do Chico continua bombando muito, muito. E eu quero mandar um abraço especial para o prefeito que está fazendo o Memorial Chico Xavier, no lugar em que há um bosque que o Chico usava muito para meditar. É muito bom, é muito bom. Eu queria também recomendar aos meus amigos o livro do professor Jorge Andréa. Jorge Andréa é um daqueles ícones. A doutrina espírita no Brasil é pontuada de nomes extraordinários, como Barçanufo, Dizer de Menezes, Hermínio Miranda, de Olindo Amorim. Então, entre eles, no primeiro plano, eu coloco o professor Jorge Andréa, um médico
e voltou a sua vida ao amor ao próximo. 99 anos, e ele ainda escreve um livro chamado Retalhos Psicológicos. Imperdível. E nessa oportunidade eu tive a honra, junto com o professor César Reis, gravar uma entrevista com ele lá onde ele mora. Uma lucidez ímpar, muito engraçado, porque ele tem um humor fantástico, né, Sarui? Ele tem um jeito tão especial de ver a vida que nos encantou a todos. Também este DVD está em disposição no Instituto de Cultura Espírita do Brasil e o resultado vai ser para os trabalhos de divulgação da doutrina. Eu falei na semana passada sobre o CD que nós fizemos do Poder da Prece, que já está pronto, com a Natasha, que canta canções belíssimas, e nós declaramos preces também edificantes, e vai ser o brinde de novembro do Clube de Arte. Imperdível. E vamos então saber mais sobre a doutrina com a professora Sarui e os nossos amigos. Aqui a pergunta do convidado enviada pela ouvinte Cíntia Regina de Souza, aqui do Rio de Janeiro, de Higienópolis. Ela pergunta, professor, todos os espíritos, sem exceção, mesmo os sofredores, podem conhecer a intimidade dos nossos pensamentos? Pergunta difícil. Uma boa pergunta essa, né? Muitas vezes a gente deixa até, a gente que eu digo, as pessoas de uma maneira geral, né, deixam até de pensar para evitar que o espírito saiba o que ele está pensando. Né? É verdade, a Cíntia deve estar nesse caminho. Mas olha, para os espíritos nada há que seja escondido. O pensamento é a forma de comunicação no plano invisível. Quando se emite um pensamento, ele vai impregnar o ambiente e, logicamente, os que estão na dimensão espiritual o captam com facilidade. Quanto a conhecer na intimidade o que vai na alma de cada um, depende do estado mais ou menos lúcido do desencarnado em questão ainda da sua condição moral. Como regra geral, pode-se afirmar que uma natureza má simpatiza com uma natureza má que lhe conhece a intimidade. Assim também é com os bons espíritos. Os espíritos sofredores podem estar passando por um período de perturbação mais ou menos longo, conforme o caso, e não se encontrarem em condições de sondar a intimidade daqueles com quem tinham relações. Porém, não deixam de sofrer as influências vibratórias das coisas boas ou ruins que forem feitas por essas pessoas. É preciso a gente ter em mente uma coisa muito importante, que é a questão da força, do poder do pensamento, da poderosa energia que é o pensamento, e também, evidentemente, o magnetismo. O professor doutor Sérgio, lá de São Paulo, da USP, Sérgio Felipe de Oliveira, ele já há anos desenvolve um estudo muito grande relacionado à glândula pineal, que, aliás, é um assunto de também interesse e pesquisa do Dr. Jorge Andréa. Em quase todos os livros dele, ele tem um enfoque que privilegia a ação, né, da glândula pineal. Mas o Jorge Felipe de Oliveira, ele tem esse trabalho onde ele mostra como é que o pensamento, através de um processo magnético, ele sensibiliza, ele atinge a glândula pineal, e essas ondas magnéticas são então transformadas para que o indivíduo, o ser humano, possa entender e interpretar aquilo que é pensado por uma entidade externa. É uma coisa muito complexa, não adianta nem entrar muito nesse mérito aqui, mas esses estudos existem. Então, quando se preocupa, as pessoas se preocupam em saber se o espírito está achando, está vendo, está sentindo, está percebendo, às vezes as coisas mais íntimas, no recôndito da alma, né?
a coisa não é assim também tão livre, não é assim de o sujeito chegar e saber o que o outro está pensando, não. Isso porque, se nós formos olhar como funciona esse processo, nós vamos ver que o ler a mente do outro também está ligado a um processo chamado sintonia. Se você tem você é um espírito moralmente superior, já desencarnado, não é difícil para você poder entender e ler o que o outro está pensando, porque você já atingiu um processo de elevação espiritual tal que você vai saber perfeitamente identificar, separar e entender o que o outro está pensando, seja coisa boa, seja coisa ruim. Agora, se você não tem a elevação moral que é necessária e eventualmente consegue sintonizar com o pensamento do outro, você pode se tornar até um obsessor, porque você estará sempre induzindo o outro a fazer as coisas que não devem ser feitas, porque elas representam a sua indução de pensamento. Então, a coisa não é assim tão simples, não, qualquer um vê o que qualquer um está pensando, é como se o nosso pensamento fosse um processo devassável de situações, né? Tem uma seleção, tem um critério, a espiritualidade não chegou aonde está por uma brincadeira, por uma questão. Então, na verdade, quando ele pergunta se eles podem conhecer os nossos pensamentos, podem, mas isso tem implicação num processo de sintonia também, viu? Não é assim uma coisa que esteja ao Deus dará e só porque é espírito pode ler e pode ver o que o outro está pensando. Mas vamos nós que o nosso querido amigo quer saber mais. É possível, mesmo a pessoas menos esclarecidas, a comunicação com entes desencarnados e que foram intimamente ligados na Terra e dos quais sentem muitas saudades? Nós já falamos sobre isso na nossa série de programas aqui desse mês, essa questão de que muitas vezes você tem uma vontade enorme de poder se comunicar com uma pessoa querida que já se foi, ou uma pessoa querida que já se foi, tem uma vontade muito grande de interagir com seus familiares, com seus queridos, né? E muitas vezes isso não é possível. Não, entre outros fatores, né? Os fatores emocionais, né? Então, dentro da pergunta que ele faz, eu diria a você o seguinte, que os espíritos encarnados, eles são almas de homens que já viveram na Terra. E por esse motivo, eles estão sujeitos a todas essas intempéries, todas essas situações que envolvem esse processo, né? Então, nós não podemos deixar as coisas restritas àquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. A coisa não é assim tão terra a terra, né? Uhum. Agora, se você pretende que a difusão espiritual possa ocorrer dentro desses princípios, dentro dessa situação, nada é fixo, nada é imutável, tudo pode ser contornado. Porque veja bem, Joel, é claro que é possível o intercâmbio entre os dois mundos e é muito fácil e comum isso acontecer. Mas deve-se ter muito cuidado com as comunicações ditas de parentes desencarnados, pois, como se sabe, embora a mediunidade seja um fator ligado à potencialidade orgânica, o uso que se faz dela depende da moral do médium. Muitas vezes não há como identificar se aquela comunicação é autêntica, principalmente se é dada por médiuns sem preparo para a tarefa. Frequentemente, ligam-se a esses médiuns, né, espíritos enganadores que se comprazem em brincar com a dor alheia, ou então que querem estimular o ego do médium, emprestando a este uma importância que não tem. Ainda temos um tempinho aqui para mais uma pergunta. Vamos lá. Tá ótimo. A Cíntia está curiosa de saber
lá de Higienópolis, se devemos acreditar em tudo que os espíritos dizem, professor. É uma coisa que é sempre muito explicada dentro do espiritismo, o fato de que, por ser espírito, não existe uma autoridade moral necessariamente para ele. Tá? Então, os espíritos encarnados, eles são alma de homens que já viveram na Terra. Né? E, portanto, eles podem ser portadores de defeitos e qualidades que tinham quando encarnados. Então, nós podemos acreditar nas palavras dos homens bons, mas não devemos dar crédito aos conselhos daqueles de má índole. Da mesma forma, deveremos proceder com o mundo dos espíritos. Devemos analisar cada comunicação, qualquer que seja o nome que a assine. Os bons trazem mensagens edificantes e com algum fim útil, e querem sempre o bem da humanidade. Os atrasados ou maus podem nos enganar com palavras belas e sentimentais, podendo tomar emprestado o nome de pessoas conhecidas ou espíritos iluminados para nos impressionar. Desses devemos nos precaver, conforme nos ensina Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Né? É muito clássico, né? Conhecido o caso de Ivone Pereira, em que no livro Devassando o Invisível, ela tem lá um capítulo, o amigo beletrista, em que ela levou 20 anos tentando convencer um espírito que queria escrever um livro através dela, convencer esse espírito que ela não ia fazer isso porque o escrito dele não tinha qualidade. Olha, que coisa. Até que no final ela conseguiu convencer, né? E, portanto, o espírito resolveu então se aprimorar para poder um dia vir a escrever o livro. Né? Tá bom, Joel. Então, nós terminamos o nosso bloco por hoje, né? Agradecendo a atenção dos ouvintes. Na continuidade, nós vamos ter o querido Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Uma boa tarde para todos. Até lá. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, Albert Einstein, o eminente cientista que com sua sabedoria e total devotamento às pesquisas trouxe tão grande impulso à tecnologia do século passado, nos diz: a vida é como jogar uma bola na parede. Se for jogada uma bola verde, ela voltará verde. Se for jogada uma bola azul, ela voltará azul. Se a bola for jogada fraca, ela voltará fraca. Se a bola for jogada com força, ela voltará com força. Por isso, nunca jogue uma bola na vida de forma que não esteja pronto para recebê-la. A vida não dá nem empresta. Não se comove, nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir-nos aquilo que nós lhe oferecemos. Estas sábias palavras de Albert Einstein serviram de tema para importante pronunciamento do escritor Roberto Crema, vice-reitor da Universidade Holística da Paz, que assim se expressa: quando eu falo em espiritualidade, não estou me referindo a nenhuma igreja, a nenhuma religião particular, embora respeite a todas. Refiro-me à espiritualidade, como fazia Einstein, apontando para uma vivência cósmica, ou ainda Fritjof Capra, que denominou seu último livro de Pertencendo ao Universo. Espiritualidade é uma consciência não dual, uma consciência de participação da parte no todo, que na essência é o amor e que na prática é a solidariedade. Uma pessoa que despertou para essa dimensão espiritual é uma pessoa que não se vê separada do outro, da comunidade e do universo. Eu pergunto, em sã consciência, você colocaria fogo no seu corpo? Se você se sente não separado do outro, você jogaria fogo em alguém que está dormindo num banco?
E se você se sente não separado da natureza, você iria empesteá-la, destruir ecossistemas por uma neurose de progresso compulsivo? Agora, testemunhamos o lado sombrio dessa religião do progresso a qualquer custo. Você empestearia a natureza se você não se sentisse não separado dela? Sem sombra de dúvida. Nestes últimos séculos, temos investido de forma unilateral no mundo da matéria e os frutos são notáveis. Sintetizados na tecnociência maravilhosa de que dispomos, a grande tragédia, entretanto, é que não houve praticamente nenhum investimento significativo no mundo da subjetividade, da alma, da ética, da consciência, da essência. O resultado encontra-se nos noticiários tristes e apocalípticos de cada dia. Escaladas de violência, guerras infindáveis, exclusão desumana de uma maioria que morre de fome, extinção em massa de espécies, rota de colisão do ser humano com a natureza e todo tipo de aplicações tecnológicas irresponsáveis. O investimento maciço na alma é a única estratégia que poderá viabilizar a perpetuação com qualidade e dignidade de nossa espécie. Antigas e esquecidas lições. De que serve o mundo inteiro se você perdeu a sua alma? Se você se perdeu de si mesmo? Se você esqueceu do ser, com letra maiúscula, que lhe faz ser? Felizmente, crise é também oportunidade de crescer e evoluir. Gosto de confiar que o ser humano será a maior descoberta do terceiro milênio. E repetindo as palavras de Einstein, citadas no início, a vida não dá, nem empresta, não se comove, nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir tudo aquilo que nós lhe oferecemos. Meus amigos, agradecemos pela atenção e desejamos a todos uma semana de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Estamos de volta para informá-lo de tudo que vai ocorrer no próximo sábado no nosso ICEB. Veja bem, na parte da manhã, você tem o estudo de doutrina espírita a partir de 8h30 da manhã com Silvio Portugal. Logo a seguir, com o mesmo Silvio Portugal, de 10 horas até o meio-dia, o estudo da mediunidade. E você que estuda o Esperanto, Esperanto Básico 2 e Esperanto Básico 1, você tem com Altamiro Rocha à sua disposição o estudo desta língua universal, a língua da fraternidade universal, o Esperanto Básico 1 e 2, com Altamiro Rocha, a partir das 9h30 da manhã. E olha, sábado que vem, nós teremos rodada dupla no ICEB. Pois é, 2 horas da tarde, o engenheiro Marcelo Shoa. E o tema Fé e Razão. O Marcelo é colaborador conosco no nosso ICEB. Ele e a sua ilustríssima esposa, Regina Mercadante, estão todo sábado enviando pelas ondas da internet, online ao vivo, as nossas aulas. E também, junto com isto, durante toda a semana você pode ter acesso a esta palestra, a esta aula, pela internet ou pela TV ICEB. Você baixa o aplicativo e está online conosco. Isto, Marcelo Shoa, Fé e Razão, 2 da tarde. E logo a seguir, 3 horas e 45 minutos, 15 para as 4, o engenheiro Cláudio Conte, A Fé que Cura. Tudo isso para você no nosso Instituto de Cultura Espírita no próximo sábado. O destaque vem da nossa revista, o autor, um amigo muito querido de muito tempo, Marcos Demário. E o tema, religiosidade e religião. Olha,
Eu diria que esta revista de setembro não pode deixar de tê-la. Você precisa obter, ou através de assinatura, ou comprando, ou diretamente no nosso ICEB, ou através dos nossos telefones 2224-1060 ou 2224-0736. O tema Religiosidade e Religião, o autor Marcos Demário. Ele diz assim: a religiosidade é sentimento de fé, de crença em algo além do homem e liga-se à questão da espiritualidade do ser. Religião é entendida como uma doutrina formal, constituída de princípios e até rituais. O Espiritismo é uma doutrina em cujo princípio tem as leis de Deus e a existência da imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de interação na vida material, a lei de evolução, e o espírita é aquele que estuda o espiritismo, compreende e aceita seus princípios, mas nem sempre isto significa que na prática ele tenha religiosidade. Por quê? Porque religiosidade é um sentimento de fé, de crença e não se impõe. A pessoa adquire, busca, e o estudo facilita isto. Palpitante tema. Revista Cultura Espírita de setembro, Religiosidade e Religião, e o autor Marcos Demário. Você sabe que o nosso ICEB está localizado no Abrigo Teresa de Jesus, na Rua Imbituruna, 53, Maracanã. Nosso telefone 22241060 ou 22240736. Você acessa o portal ICEB e estará informado de tudo o que está acontecendo. Pode rever, baixar os aplicativos, baixar as palestras, baixar o Portal do Bem, o que você quiser. E também, se você tem um tablet, smartphone, baixa o aplicativo TV ICEB e você estará online conosco. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.